Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma aula de informática aqui do ICA, Instituto de Capacitação Avançada. Eu sou o Maurício Maia e a gente vai dar continuidade aqui ao assunto Windows 7, né? E hoje a gente vai abordar aqui as opções do painel de controle do Windows, né? Então vamos acompanhar comigo ali na tela. No painel de controle, né, você encontra várias opções de configuração do Windows, né? Então é a principal ferramenta para você fazer as configurações do seu Windows, né? Como é que você acessa o painel de controle? Né? Lá no menu Iniciar, no botão Iniciar, tem uma opçãozinha que aparece lá, painel de controle, né? A gente vai passar aqui pelas principais opções do painel de controle, aquelas que mais aparecem aí nas provas, né? E você precisa saber o que você consegue fazer em cada uma delas, né? Então, primeira opção e muito importante é sistema e segurança, né? Lá você verifica o status do computador, né? Você pode fazer um backup, você pode encontrar e corrigir problemas, né? Lá você faz o backup da sua máquina, você pode restaurar o seu computador a uma situação anterior, né? Você de repente instalou um programa e isso causou algum defeito, você pode ir lá em sistema e segurança e restaurar o seu computador num estágio anterior, né? Eliminando esse problema, né? A segunda opção aí do painel de controle, bastante conhecida e utilizada, é a opção rede e internet, né? Lá você verifica o status da rede e altera as configurações, né? Define preferências, né? Configura o compartilhamento de arquivos, né? e de periféricos do seu computador, né? Na hora que você clica nessa opção, você entra nessa telinha aqui, né? E aqui tem uma coisa importante que a gente tem que lembrar, é nessa opção de redes e internet que você vai gerenciar as suas redes sem fio, ó. Aqui, ó, nessa opção, aqui você clica, você pode ver as redes sem fio que estão cadastradas aí na sua máquina que você pode acessar ou não, né? Uma outra opção é a opção de programas, né? E aqui é onde você desinstala ou instala novos programas no seu computador, novos aplicativos, né? Você instalou lá um programa, não gostou dele, você quer eliminar, você tem que vir aqui no painel de controle, na opção Programas, e aí você vai solicitar a desinstalação desse programa que você não utiliza mais e que você não quer mais, né? Uma outra opção é a contas de usuário, né? Aqui você vai efetuar o cadastro, né, e você vai poder fazer alterações dos usuários que estão habilitados a usar aquela máquina, né? Você pode fazer alterações de perfis, né? Vamos lembrar lá da nossa primeira aula de Windows 7, que o Windows 7 ele é um sistema multiusuário, né? Se ele é um sistema multiusuário, eu posso configurar nele mais de uma conta de usuário, né? E aí isso vai definir, né, quais programas aquele usuário vai poder utilizar, quais pastas ele vai poder acessar, o que ele pode ou não fazer no computador, né? O usuário também no Windows, cada usuário pode definir as suas opções de aparência de forma diferenciada, né? Então eu quero um plano de fundo com uma foto da minha família, o outro usuário quer um plano de fundo diferente, cada usuário vai definir as suas opções, né, de forma diferenciada, e quando ele entrar, ele vai ter acesso a essas opções, né? Isso permite que você compartilhe aí o computador com várias pessoas, né? Uma dica importante aqui que a gente tem que lembrar é que no Windows a gente tem como cadastrar 3 tipos de conta de usuário, né? Vamos lembrar, quais são esses 3 tipos de conta de usuário, né? Então você tem aquelas contas padrão para o dia a dia, né? Que é o usuário normal, né? Ele vai ter poucos privilégios, ele vai poder administrar lá a sua área de trabalho, né? Ele não vai poder fazer alterações significativas lá nas opções do sistema operacional. Basicamente, ele vai ter acesso ao seu ambiente, né? O segundo tipo de conta já é a conta
do administrador, né? Essa oferece mais controle sobre o computador, né? Ele pode alterar, ele pode instalar, desinstalar programas, né? Ele pode cadastrar novos usuários, ele pode eliminar usuários, né? O administrador ele tem acesso full a todas as opções do sistema. E tem uma contazinha, um tipo de contazinha que quase não aparece, mas ela está lá disponível para ser utilizada, que é a conta de convidado, né? Eu posso criar na minha máquina essa conta de convidado, né? E quando uma pessoa vai utilizar a minha máquina e ela não é um usuário habilitado, ela utiliza através desse canal de convidado. Então vai ter uma areazinha separada lá para os convidados, né? Ele vai ter muito poucos privilégios, mas ele vai poder utilizar o computador e vai poder utilizar alguns aplicativos que o administrador deixou disponível para ele lá, né? Vamos lá para a próxima opção. A próxima opção é aparência e personalização, né? Ela altera a aparência dos itens da área de trabalho. Isso a gente já viu lá, né? Que a gente pode mudar a cor da janela, né? A gente pode alterar a intensidade da cor, né? A gente pode mudar imagens, né? Então aqui nessa opção de aparência e personalização, você vai controlar a aparência do seu Windows, né? Como é que você quer que ele seja visto, né? Cada usuário na máquina tem como definir aparências e criar uma personalização diferente, né? Uma outra opção também aí muito importante, né? Dispositivos e impressoras, né? Aqui nessa opção você vai gerenciar os seus dispositivos e impressoras, né? E quando a gente fala dispositivo, de que a gente está falando? De todo o periférico que tiver instalado na máquina, ele vai aparecer aqui nessa área, né? Se você conectou lá o teu smartphone no computador, ele vai aparecer aqui como um dispositivo, né? Vamos ali na tela, ó. Se você conectou um mouse novo, ele vai aparecer aqui como dispositivo, né? Se você conecta uma pendrive, ele vai aparecer. Se você tem um teclado, ele vai aparecer. Então, todos os dispositivos externos que você conectou, né? Lembra que o Windows 7 ele é plug and play, né? Então assim que você conecta um dispositivo novo, ele automaticamente vai procurar o drive lá na biblioteca dele, se ele tem aquele dispositivo já pré-cadastrado, né? Normalmente ele tem uma lista grande de dispositivos lá pré-cadastrados, e ele automaticamente vai utilizar aquele dispositivo e ele vai estar disponível para você aí nessa área do painel de controle. Caso o Windows, você esteja conectando um dispositivo que ele não tem esse drive pré-cadastrado, você também terá a opção de fornecer esse drive para o Windows, né? Você comprou lá uma webcam nova, né? E na hora que você colocou ela no Windows, ela não funcionou. O Windows não identificou aquela webcam, né? O que o Windows vai fazer? Ele vai te dar duas opções. Uma de você procurar dentro da biblioteca dele um dispositivo compatível, né? Pode ser que ele não tenha encontrado exatamente aquela webcam, mas ele tem lá um outro modelo que é semelhante, que talvez o driver funcione. Então você tem essa opção de selecionar dentro da biblioteca do Windows, né, que opção de configuração você quer usar. Ou ele vai te dar a opção de você mesmo fornecer esse driver. Então pode ser que a sua máquina, a sua webcam, tenha vindo com um disco de instalação. E é aí que você vai fornecer para o Windows. Olha, a minha máquina já veio aqui, a minha webcam já veio aqui com esse disco, ó. Vamos utilizar esse driver. E aí o Windows vai atualizar a biblioteca dele com esse driver, né, ou da webcam, ou da sua máquina fotográfica digital, e ela vai passar a fazer parte daquela biblioteca. Toda vez que você conectar e desconectar, o Windows automaticamente vai reconhecer esse equipamento, né? Outra opção importante, o firewall do Windows, né? Vamos lembrar aí o que é um firewall, né? Um firewall, na verdade, o principal conceito dele, ele é um dispositivo de rede, né? Ele foi feito para quê? Para controlar acessos a uma rede, né? O próprio nome vem firewall, né? Vem de parede de fogo, é uma analogia às paredes corta-fogo dos prédios mais modernos, né? Que a gente tem aquelas portas corta-fogo, paredes corta-fogo,
que elas são colocadas em locais estratégicos para que o incêndio não se alastre, né? O nome vem disso daí. Então, o firewall ele é uma parede, ele é um bloqueio, né? Que ele fica na entrada da sua rede, né? E para controlar o acesso externo a essa rede, né? Ele só vai permitir que informações entrem e saiam dessa rede previamente autorizadas, né? Ele vai garantir aí a sua privacidade, a privacidade da sua rede, né? Um detalhe importante, pô, professor, você está falando aí de firewall, é um dispositivo de rede, né? Ele é um dispositivo de rede, mas a gente também tem os firewalls pessoais, né? E é aí que se enquadra o firewall do Windows, né? Então, só para relembrar, vamos aproveitar essa oportunidade, que esse conceito é importante e cai muito, né? O que é um firewall? Ele é um dispositivo, né, para controlar os acessos a uma rede, né? Ele pode ser software ou hardware, esse detalhe também é importante, né? Eu tenho dois tipos de firewall. Eu posso ter um firewall que é um software, que vai ficar rodando e protegendo ali a entrada da rede, ou eu posso ter um hardware, né? Um equipamento programado para essa função. E ele pode ser também as duas coisas, software e hardware, uma combinação das duas coisas, né? Quando a gente vem para a nossa máquina, né, a gente pode instalar nela um firewall pessoal. Ele vai funcionar da mesma maneira que funciona o firewall de rede, né? Só que o firewall de rede está lá na entrada da rede, controlando os acessos, entradas e saídas daquela rede. O firewall pessoal, ele vai estar na entrada da sua máquina, controlando as entradas e saídas da sua máquina, né? Vai autorizar ou não que um usuário externo tenha acesso a uma determinada informação na sua máquina. E vai autorizar ou não que algum programa envie informações da sua máquina para fora também. Então, eu trago essa barreira ao nível um pouco mais baixo, né? O Windows, ele já vem implementado com firewall pessoal, né? E quem já instalou antivírus, alguns antivírus também trazem essa funcionalidade, né? Além do antivírus, eles trazem um pacote de firewall que você pode substituir por esse firewall do Windows, né? E utilizar o do seu antivírus ou o firewall de sua preferência. Joia? Bem, gente, essas são as principais opções aí do painel de controle. É importante você saber o que você pode fazer em cada uma delas, né? Normalmente isso é que é cobrado em prova, né? Saber que existe uma opção no painel de controle lá para você cadastrar novos usuários, existe a opção para você configurar o firewall do seu Windows, existe uma opção de dispositivo para você incluir, né, novas impressoras ou novos dispositivos no seu sistema. Então, o importante é saber isso, o que você pode ou não fazer e aonde está isso no painel de controle, né? No material escrito, a gente vai detalhar para vocês todas as opções do painel, né, para você passar. Mas essas aqui que a gente passou hoje na aula são as principais, são as mais cobradas aí nas provas de concurso público. Muito obrigado e até a próxima aula.